Estudar filosofia para reforçar a fé. Essa frase pode parecer um tanto quanto estranha, mas ela tem todo sentido e eu vou te explicar agora. Aliás, tem muitos anos já que eu ouvi uma frase que me chamou muito a atenção e eu guardo ela até hoje. Ela dizia assim: pouca filosofia me afasta de Deus, mas muita filosofia me aproxima dele. Ou seja, a verdade é que a fé católica acredita que deve haver sim uma colaboração entre filosofia e teologia. Aliás, a filosofia desempenha um grande papel como se fosse preparatório, introdutório ao ato de fé. Tanto que já a filosofia medieval trazia a velha máxima, creio para compreender. O grande autor C.S. Lewis, aquele das Crônicas de Nárnia, ele também tem uma frase muito boa. Ele dizia: a boa filosofia deve existir, mesmo porque a má filosofia precisa de uma resposta. Então ele está muito certo nessa afirmativa dele. Até porque hoje também nós estamos vivendo uma crise metafísica, antropológica, epistemológica, uma crise ética, política, lógica e por aí vai. Ou seja, tudo isso é matéria da filosofia. E a filosofia cristã pode ajudar muitas pessoas a encontrar pistas nesse seu caminho. Diante desse materialismo, negação de personalidade, do que é ser homem, ser mulher, do relativismo, do aborto, eutanásia e tantos outros grandes assuntos delicados. O pensamento cristão católico encontra na teologia, mas também na filosofia, os argumentos e as bases para enfrentar, para defender e argumentar a fé e a verdade. Já os filósofos antigos medievais também se colocaram todo tipo de perguntas fundamentais sobre esse tema, justamente na busca da verdade, da bondade, da beleza, do sentido da vida. Assim, o pensamento cristão não existe a minha verdade, a sua verdade, o que é bom para mim, o que é bom para você. Não tem relativismo. Ao contrário, existe uma verdade objetiva, um bem objetivo, uma beleza objetiva, uma justiça objetiva. E assim, o propósito da filosofia, e muito mais da filosofia cristã, é responder a essas questões inevitáveis de fronteira, que são essenciais para a vida humana. E é por isso que os padres da igreja, a filosofia patrística, eles vão ser recorrentes em afirmar que o cristianismo é a filosofia verdadeira. Por isso, somente a verdade de nosso Senhor é que pode lançar luz sobre a escuridão humana, inclusive no pensamento contemporâneo, pós-moderno, que acha que pode suplantar Deus e, mesmo sem ele, encontrar o bem e a felicidade. Esse é o engano dos enganos. Por isso o Papa João Paulo II ele dizia na sua famosa Fé e Razão, Fide et Ratio: a fé e a razão são como duas asas sobre as quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Então a filosofia, ela como que fornece à teologia o esqueleto, ou seja, a estrutura sobre a qual podemos aprimorar a revelação divina com as reflexões teológicas. A filosofia ela nos ajuda também a entender Deus, a pessoa humana, o mundo e o nosso relacionamento entre eles. Por isso, desde os inícios, a Igreja sempre se manifestou interessada pelo pensamento filosófico, desenvolvendo a sua filosofia cristã, a fim de defender, argumentar e expor de maneira racional e lógica o sustento da nossa fé cristã.